Salmo 46, versículo 10. E ele diz assim: aplaudi com as mãos... Não, perdão, eu fui lá para o modo do som que está on aqui, aí já mudei. 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando? Quando vem um diagnóstico que você não esperava, não é verdade? Todos nós já passamos lutas, adversidades, vem da família, vem um diagnóstico e nós ficamos inquietos, perdemos o chão, entramos em desespero, mas esquecemos que Ele é Deus. A Bíblia está dizendo para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas, pastor Jaime, é um câncer, nós temos esse histórico na família, nós bem conhecemos o final dessa história. E a pessoa nova, ou a pessoa está assim, vai sofrer muito. Você agora conhece a Deus. Mas já era de Jesus, talvez não tinha um entendimento, hoje está tendo. Você não pode perder a paz, você não pode de maneira alguma entrar em desespero, tem que se aquietar. A alma está inquieta, a alma está desassossegada. O apóstolo Paulo, ele fala aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, sobre isso. Filipenses, carta de Paulo ao povo de Filipos, capítulo 4, versículo 6. Ele diz: não estejais o quê? Inquietos por coisa alguma. Mas é o diagnóstico. Às vezes não é doença, às vezes é um problema financeiro. Às vezes as pessoas me pedem oração. Já recebi oração: pastor, se não acontecer nada eu vou perder meu único imóvel que eu tenho. Isso é um caso. Outras vezes descobre algo do filho, da filha, na prostituição, né? Um pai que puxa, todo mundo, isso aqui não é perseguição, não é, entenda bem, homofobia, nada, não, é a Bíblia. Todo mundo tem um filho, quer ter uma nora, quer ter netos, né? E de repente descobriu algo do filho que não era aquilo que ele queria. Ele não pode ficar inquieto, não pode ficar inquieto por isso. Mas, pastor Jaime, imagine, mas seja qual for a situação, ele é Deus. Aí Paulo diz: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Eu falei que o pastor, por exemplo, não estou falando do meu caso não, mas o pastor, ele não prega a vida dele. Ele tem que lutar para viver o que ele prega. E quantas vezes nós também temos uma luta séria, uma luta grande, e o pastor não é um animador de plateias, que ele vai, entenda bem, antes de entrar no palco, né? Ele vai lá, já viu alguém fazer isso aqui? Né? E chega aqui: bom dia, boa tarde, boa noite. Não, ele apresenta a Deus. Deus, surgiu essa doença, focar de doença. Deus, estou com esse problema familiar. Deus, isso não pode me deixar inquieto, apresento a Ti, o Senhor é Deus, eu invoco o Teu poder, essa situação está anulada, está amaldiçoada, não vai prosperar, estou fazendo o que o Senhor manda. E ele entra aqui, entenda bem, não como um ator. O que é um ator? Representando, né? Representando porque ele tem que mostrar alegria para o povo, ele tem que mostrar paz para o povo. Não, ele entra com o quê? Olha o que Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Que você então sabe da situação daquele pregador, daquele irmão, e você diz: ele está forçando a barra, que eu estou sabendo da situação dele. Não, excede o seu entendimento, é a paz de Deus que tomou conta. Por quê? Porque ele entendeu que Deus é Deus. Sim, é uma doença grave, sim, é um problema sério, mas ele apresentou a Deus. Então ele não ficou inquieto. A paz de Deus, que excede, que está fora da compreensão, de uma tal maneira que eu repito aqui, sempre dizendo, as pessoas não entendem. Rapaz, no seu lugar eu estaria doido, no seu lugar eu não sei o que eu faria. Eu acho que você está forçando a barra. Não, a paz de Deus está com ele, apesar da luta. Apesar da adversidade, apesar da crise, apesar do diagnóstico, apesar disso, daquilo, ele apresentou aquilo a Deus. Isso somos nós diante da sociedade. Isso somos nós, entenda bem, diante dos homens. Nós mostramos que temos um Deus. Se alguém descobrir, ou se alguém perceber, porque tem coisa que é visível também. Já ouviu falar? Não adianta esconder, né? Tem coisa que é visível, a pessoa está abatida. Tem, às vezes, os sintomas da doença, as evidências do mal, ou uma coisa pública, né, da família, que todo mundo sabe. Esse rapaz, você está forçando a barra, você representa bem, você está se mantendo durão aí. Não, eu estou com a paz de Deus.
A paz de Deus que excede todo o entendimento. E às vezes, mais do que a paz, ainda vê alegria na pessoa. Rapaz, mas como é que você pode sorrir sabendo que eu estou sabendo do seu casamento, do seu filho, da sua filha, da sua situação financeira ou da sua saúde? Como é que você está sorrindo? Aí ele responde isso, Salmo 16, versículo 11. Temos que ver se estamos andando mesmo. 16, 11. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, a abundância de alegrias. Basta, é a informação que eu queria. Ué, mas eu não entendo como é que você pode rir, como é que você pode dar risada, né? Estando na situação que você está, ou passando pelo que você está passando. Aí você responde com um sorriso. Amigo, estou andando na presença de Deus. Anda na presença de Deus. Ninguém vai ver você revoltado, até mesmo quando você é injustiçado. Quando você passa por um momento que acontece, a justiça está aí. Injustiça em todas as áreas, em todos os lugares da vida. Você não mostra decepção, revolta. Eu brinco que é cristão dragão. O que é o cristão dragão? Aquele que está sempre soltando fogo pelas narinas. Né? Não tem, claro que você não tem que dar motivos para isso. Aí é pecado, é outra coisa. Aí você não vai se alegrar, porque aí você não está na presença de Deus. Aí, meu irmão, você pode não ter doença nenhuma, você pode não ter luta nenhuma, você pode não ter batalha nenhuma, mas você não consegue ter a alegria verdadeira. A alegria da presença de Deus você não consegue ter. Por isso que quando surge algo você se abate muito. Tem que verificar quando é pecado. Mas nem sempre é pecado, é falta de entendimento. Se é pecado, realmente a pessoa se abate muito. Veja o Saul. O Saul saiu da presença de Deus. O que é andar na presença de Deus? É andar de acordo com a palavra de Deus. É andar em comunhão com a palavra de Deus. Quando ele desprezou a palavra de Deus, ele não conseguia sentir mais a alegria da presença de Deus. Era perturbado pelo espírito mal. Só você ler, vou citando aqui para não ficar muita leitura, né? 1 Samuel 16, 14, um espírito mal o perturbava. Por quê? Porque o espírito do Senhor se tinha se retirado dele. Isso aqui é figura para nós. Se você despreza a palavra, você não está andando com Deus. Aí você vai ser perturbado. Se você anda com Deus, pode até aparecer o espírito mal, mas não vai te perturbar, ele não vai tirar a sua paz. Ele não vai deixar você inquieto, ele não vai tirar o seu sorriso, não vai tirar a sua alegria. Por quê? Porque você anda na presença de Deus. Você sabe que ele é Deus. Deus é para mudar aquela história. Eu estou dando uma sequência de mensagens. Falei do rei Ezequias, que ele uniu o seu povo e disse, não, maior é o que está conosco. É a convicção da presença de Deus com eles. O que foi o caso do Josafá. Quando ele ficou inquieto, porque ele não estava andando com Deus como deveria. Voltando-se para Deus, ele buscou a Deus e Deus deu paz para ele. Tanto que no meio da batalha ele reuniu os cantores, isso é 2 Crônicas 20, e colocou os cantores na frente, versículos 21 e 22, e começou a cantar, louvar a Deus, e Deus deu a vitória. Anda na presença de Deus. Anda com Deus, ande. Luta, vai ter, mas você não vai perder a paz. Por quê? Porque na presença do Senhor existe abundância de alegria. Não existe pavor, não existe nada. Vai ter lutas, vai ter adversidade, vão surgir lutas, vão surgir adversidade. Aí eu terminei o culto anterior falando de Atos 27. Vamos ver isso aqui. Hoje eu vou começar no versículo 19. O naufrágio de Paulo. Atos 27, versículo 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Ele estava passando por uma tempestade que não deveriam de passar. Por quê? Porque não ouviram a voz de Paulo. Paulo, entenda bem, ele mostrou que ele estava andando com Deus. E eles não entenderam que Paulo era um profeta de Deus que ali estava. Pessoal, não vão sair não, que vai ser custosa essa viagem. O homem que pilotava disse assim, estou acostumado, podemos ir. O capitão foi, em vez de ouvir o Paulo, ouviu o marinheiro. O marinheiro disse, podemos ir, que eu estou acostumado com tempestade. Enfrentaram a tempestade como nunca tinham enfrentado. Aí eles aliviaram o peso do navio, fizeram tudo o que eles sabiam fazer, nada adiantado. E não aparecendo já havia muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos.
havendo já muito que não se comia. Então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Pensa bem, o que eles devem ter pensado naquela hora? Esse cara é doido, esse cara é Deus. Como é que ele vai dizer que não vai se perder ninguém? Só o navio com a tempestade que estamos enfrentando. Já fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Aí ele diz assim: porque esta mesma noite, o anjo de Deus de quem eu sou. Isso aqui é um estudo que eu dei há um tempo passado, recapitulando rápido. Paulo tinha uma convicção: o anjo de Deus de quem eu sou. Você tem que ter a convicção que é de Deus. Por que eu devo ter essa convicção? Pela palavra. O Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, olha o que ele diz, é assim: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Então nós devemos ter esse entendimento. Eu sou de Deus por quê? Porque eu creio no sacrifício de Jesus na cruz. Porque eu aceitei a obra redentora. Eu aceitei o que Jesus fez na cruz, que você é de Deus. Tem que ter essa convicção. Eu sou de Deus. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou isso, porque eu sou brasileiro, né? Porque Deus é brasileiro, né? Não. Eu sou de Deus porque eu aceitei o sacrifício de Jesus na cruz. Aí pode ser brasileiro, argentino, árabe, judeu, pode ser africano, europeu, pode ser russo, pode ser americano, seja o que for. Você vai ser Deus pelo sacrifício. O anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Lembra disso? O que é servir a Deus? Quem é que serve? Não é quem trabalha na igreja propriamente. Não fique escandalizado, não, com o que eu vou falar. Nem pastor. Não é pastor, mas o pastor não tem que ser servo de Deus, tem que ser. Mas, às vezes, nos decepcionamos, não é verdade? Na nossa caminhada com Cristo, pastor que entra no púlpito, o objetivo dele não é. Ontem eu falava aos pastores: amigo, você não foi chamado para enriquecer, para fazer nada. Se você quiser usar a igreja para isso, você vai prestar conta a Deus. Ele não pode usar o carro dele para nada, de maneira alguma. O pastor foi chamado para ganhar alma. Se você quer ganhar dinheiro, vai lá fora, irmão, vai trabalhar. A igreja precisa de colunas. Vocês devem ganhar, devem prosperar. Entenda? Deve prosperar licitamente. Deus abençoe a obra das tuas mãos. Nunca tenha na sua conta um centavo que seja de outra pessoa, irmão. Porque isso vai prestar conta a Deus. Nunca suba pisando em alguém. De vez em quando você vê cada história aí nos jornais, entenda bem. Quando eu falo nos jornais, é o modo de falar do nosso antigo de jornal. Mas você vê até envolvendo o pregador, irmão. Não podia, de maneira alguma. Ele não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. Não, pessoal, porque eu tenho um negócio bom para vocês. Que negócio? O negócio que eu tenho bom é a palavra de Deus, mais nada. Irmão. Não entra nessa, você perdeu a visão, deixou o diabo tomar conta, entenda bem, pregador, desculpe, não estou julgando nenhum colega, mas se tem algum colega subindo o púlpito, oferecendo alguma coisa, ele esqueceu a vida dele. Ele esqueceu o que Deus deu para ele. Ele esqueceu, se ele quer ganhar licitamente, não pisando nos outros, não usando de coisa errada. Mas então, quem serve a Deus, quem é? Romanos 6,16. Aqui está o servo de Deus. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedecer. Saul deixou de ser servo. Quando deixou de obedecer a Deus. Destrua totalmente os amalequitas. Não destruiu. Fez do jeito que ele quis. O pregador, não se embarace com as coisas desse mundo. Se embaraçou, não é mais servo de Deus. Mas eu tenho que pensar no meu amanhã. O meu amanhã pertence a Deus. O amanhã, que é o final, é na Nova Jerusalém. E o que adianta ganhar tudo e perder a Nova Jerusalém? Então, servo não é propriamente quem prega ou quem está na igreja, é quem obedece a palavra. Claro que está na igreja, se ele tem um ministério, ele obedece, ele prega, deixou de lado tudo. É como Mateus, que deixou a cobrança de impostos e foi seguir ao Senhor. É como Pedro e André, João e Tiago, que abandonaram o barco, a pesca e foram seguir ao Senhor, porque tem o chamado. Você tem o chamado. Agora, você quer estar na igreja, quer estar jogando a rede ao mesmo tempo? Não, você tem que ter um ministério. Você tem um ministério.
Aí é ministério que Deus lhe deu. Mas voltando, mas a pessoa na igreja é servir a Deus todos os dias. Ele obedece a palavra. Como eu falei, ainda que for para cada dia, mas se vai desobedecer a palavra, vou ficar duro, mas não vou ferir a palavra. Vou morrer, mas não vou me dobrar diante da imagem de Nabucodonosor. Verdade. É o que eu falei, há uma lei, entenda bem, assédio religioso, não se pode mais falar de Jesus para as pessoas na rua, porque tem que respeitar, eu vou continuar pregando. Então você pedindo a autoridade, o que eu vou responder para ele? O que Pedro respondeu, o que João respondeu. Vou obedecer a vocês ou a Deus? Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Então, eu vou obedecer. Será que estamos prontos para servir a Deus até a morte? Será que estamos prontos para servir o Senhor a todos os momentos? Por favor, não estou convocando você para uma guerra santa. Estou convocando você para viver a palavra de Deus, para amar a palavra de Deus, para ser servo de Deus. O anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, não temas. Olha o que ele está dizendo para nós aqui. Não importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Versículo 25. Portanto, ó varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus. O que é crer em Deus? Que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E nós, o que foi dito aqui, nós temos que ficar. Então, aquelas três convicções, Paulo disse, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus. Vamos repetir, você não esquecer? Eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus. Aí você vai vencer. Então, não fique inquieto por nada. Você é de Deus, foi comprado pelo sangue de Jesus. Você é servo de Deus, serva de Deus, porque obedece a palavra de Deus. E creia que o que Ele disse a teu respeito há de se cumprir. O que Ele disse a respeito da sua família há de se cumprir. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Tem situação que você parece que não deu, isso aqui perdeu. Não, só no dia do juízo que você vai no momento final. A pessoa, no último suspiro, ela lembrou. Tem gente que nem, entenda bem, não dá nem tempo de falar, mas Deus conhece até os pensamentos e as intenções do coração. Segura essa palavra, vamos voltar lá. Salmo 46, versículo 10, nem deu para falar mais, hein? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Ô meu irmão, você vai exaltar Deus diante dos homens aí fora. Serei exaltado sobre a terra, mostrará a glória de Deus, aquela confiança, aquela alegria mesmo nos momentos difíceis. O mundo vai ver que existe um povo crente, um povo que realmente crê. E diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, Jeová Sabaote, lembra da canção? E está aí, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ô glória a Deus. Daqui a pouco tem mais, aí eu vou trazer a chave de hoje. Deixa eu já adiantar para você, cuidado com as mudanças. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Cuidado, pastor. Daqui a pouco. É muito forte a mensagem que você vai ouvir, que é a chave de hoje, que são as 9 chaves para o sucesso total. Falando da primeira, que é esqueça o passado. Segundo, separe luz e trevas. Terceiro, ele é Deus, ele sabe o que fala. E hoje nós vamos ver sobre isso, a importância de você crer nessa palavra, que tem que advertir você, cuidado com as mudanças. Daqui a pouco falaremos.